Reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias, hoje com uma entrevista para falarmos sobre saúde, a saúde do homem. Novembro é um mês que tem mais uma cor, como muitos outros meses do ano. A cor do mês de novembro é azul, porque faz uma referência ao câncer de próstata. Ninguém melhor para falar sobre câncer de próstata, também para falar sobre métodos preventivos e até mesmo acompanhamentos desta doença que assusta muitos homens, do que quem está diariamente trabalhando com este tipo de enfermidade. Urologista, muito conhecido na cidade de Santa Rosa, no estado e no país, Dr. Carlos Alberto Benedetti foi o médico escolhido pela nossa reportagem para trazermos informações aos homens sobre o câncer de próstata, que infelizmente já ceifou a vida de muitas pessoas. Dr. Carlos Alberto Benedetti, muito obrigado por ter aceito falar com a reportagem Silvio Brasil, com o Lupa Notícias, sobre esse tema de tamanha importância para a saúde masculina, o câncer de próstata e o Novembro Azul, que faz uma alusão para que as pessoas possam se prevenir, possam se cuidar com relação a esse mal que aflige muitos homens, não só em Santa Rosa, não só no Rio Grande do Sul, mas em nível de país também. Seja bem-vindo, muito obrigado. Novembro Azul, e a partir de agora muitas ações estarão sendo realizadas para chamar a atenção dos homens com relação ao câncer de próstata. Para mim é muito gratificante quando eu sou convidado para fazer alguma coisa educacional na área médica. Então isso é uma coisa que eu tenho maior prazer e desenvolvo isso há 33 anos em Santa Rosa e na região. Por que é importante a gente refrescar a memória quando chega o Novembro Azul? Na verdade, o Novembro Azul ele foi criado com estigma baseado no Outubro Rosa. Não é em contraposição, para complementar a educação na área de saúde, principalmente na área oncológica, no câncer. Tanto que nós temos várias ONGs, já há mais de 15, 20 anos, na região, no país e no estado, do Outubro Rosa. E em contraposição, nós não tínhamos dos homens. Há 3 anos, eu liderando, criei a ONG de prevenção do câncer de próstata para Santa Rosa e região. E nós passamos a representar essa educação que eu chamo na área da saúde, em prevenção do câncer de próstata, representando a região com informação e fazendo esclarecimento e, além de tudo, atuando nessa área para ajudar as pessoas, principalmente aquelas mais esquecidas. Pois bem, o que é importante as pessoas saberem? Como todas as doenças de câncer, a gente faz, não é que trata o câncer, a gente faz a prevenção. A prevenção geralmente é feita através do diagnóstico numa idade precoce da doença. Não existe nada que até hoje que a gente saiba de eficiente e que leva a uma eficácia no resultado de não ter câncer, tanto na área feminina como na área masculina. Nós temos inferências, temos incidência maior. Então, para que isso, a gente não pode agir nisso, então a gente age no diagnóstico precoce do câncer, aonde geralmente, vamos falar aqui do homem, geralmente, em 95%, há uma eficiência nos métodos de tratamento que existe hoje em dia e de cura. Assim, a gente pode dizer em relação quando é diagnosticado precocemente. Até o diagnóstico também, com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais avançado, né? Para os exames para fazerem o diagnóstico do câncer de próstata. Passou e vem passando por um avanço muito significativo nos últimos anos, tendo em vista que antes, né, havia aquela resistência masculina de fazer o exame de próstata em virtude do toque. Exatamente, Silvio. Nós temos mais de 100 tipos de cânceres. Quando tu anuncia um tratamento, é uma evolução
num setor da oncologia, que é o câncer, que a gente consegue esses avanços. E esses avanços demoram muito. Mas voltamos à prevenção habitual que todo cidadão deveria fazer a partir dos 40, 45 anos, depende da situação, né? Aonde a pessoa tem que fazer o seu exame preventivo. A gente viu que não chamo de virulência, pela velocidade do crescimento do tumor ou do câncer, em homens ele é um pouco mais lento, então uma consulta anual é interessante. Já nas mulheres, eu sei que aqui o assunto é Novembro Azul, câncer de próstata, mas eu quero fazer uma analogia com o das mulheres. Das mulheres a gente faz de 6 em 6 meses. Tanto as mamografia, ultrassom, exame médico, tanto de colo de útero, essas coisas a gente faz na idade que incide mais, a gente faz ele mais perto, os exames um do outro, em vez de ser anual. Mas nos homens, quem tem familiares com câncer, tipo pai ou irmãos, a gente preconiza fazer a partir dos 40, 45 anos um exame anual. Se tiver daqueles exames físicos, que é o toque, tá? E algum exame complementar bioquímico, que é o PSA, que é o mais que a população conhece hoje. Hoje existem outros marcadores tumorais, mas só todos de alto custo. Tá? Todos são de alto custo. Todos, a evolução na área tecnológica, tanto curativa como preventiva, todos os meios que existem de diagnóstico, todos eles existem porque há interesse da indústria farmacêutica ou médica. Entende? Então, eles são colocados, postos nos congressos para nós, como evolução, como verdades e como aceitação pelos órgãos reguladores. Nos Estados Unidos é a FDA, Food and Drug Administration. No Brasil é a Anvisa. Eu acabei de ver no noticiário há pouco, o meu grande mestre, Dr. Miguel Cirurgi, falar o seguinte: o repórter pediu, mas hoje, por causa do constrangimento, existe um outro exame a não ser o toque. Aí o doutor Cirurgi saiu meio pela tangente. Ele diz, existe um exame agora que está sendo disponibilizado nos Estados Unidos e na Europa, através dos guidelines, que são guias para os médicos, existe exames de sangue bioquímicos. Mas, gente, não adianta tu teres uma tecnologia dessa se o povo não vai ter acessibilidade, porque medicina, saúde, não tem preço, mas tem custo. Então, diante de toda essa narrativa que você fez, o toque ainda é o exame que as pessoas fazem com maior acessibilidade. Exatamente, Silvio. O importante do que tu estás falando, por que o exame é tão fácil de ser feito? Ele não custa nada e não vejo constrangimento nenhum. O problema é que hoje, desculpa eu dizer, os profissionais não querem fazer. Então, eles apelam para outros exames que tentam substituir, mas minha opinião, Dr. Benedetti, pelo que eu entendo e o que eu ensino nos meios de educação, não, é insubstituível, porque a sensibilidade no toque, isso é quase impossível na inteligência artificial. E no toque, eu vejo a próstata que é regular, eu vejo a próstata que é normal e vejo a próstata que tem alterações. E aí elas me levam para exames mais sofisticados. Porque senão a medicina vai ficar caríssima. Vou te dar um exemplo. Depois de inventar a tomografia, aí inventaram a ressonância e agora inventaram um exame que é melhor que a ressonância, mas dentro da parte da ressonância. Se chama ressonância magnética nuclear multiparamétrica. Até aqui na nossa região tem, mas só tem um profissional que eu noto que fez o curso para entender isso. O resto veio de roldão. É a mesma coisa, o médico é formado e se ele não se atualizar, e hoje ninguém mais tem tempo para parar para estudar, é uma sociedade consumista, tanto de um lado como do outro, e eu não tiro a razão. Eu sempre digo, a gente não pode ser crítico radical de uma coisa ou do outro, porque a evolução na sociedade é conforme a necessidade e conforme a disponibilidade das coisas. A gente não pode reclamar isso.
Quais são, Benedetti, quais são os primeiros sintomas de uma pessoa, de um homem que começa a apresentar o início do câncer da próstata? Quais são os primeiros sintomas? O que um homem deve observar, né, no seu dia a dia para buscar um urologista, buscar fazer um exame para saber se ele está ou não tendo o início de um câncer da próstata? Dizem que essa é a resposta de $1 milhão, para tu entenderes, para tu ver como é que é difícil. Qual o sintoma? Nenhum. Por isso não tem sintoma nenhum? tem Sangramento nas fezes, dores no reto, alguma coisa? Não, aí tá fora de cogitação, não precisa mais ir no médico. Quando tu chegar nesse ponto, é porque a doença evoluiu tanto, por isso que é exame preventivo. Na verdade, não é preventivo, ele é detectado precocemente. É isso que é importante desse esclarecimento para nossos ouvintes. Então é mais complicado do que a mulher, porque a mulher ela faz o autoexame e detecta algum tipo de nódulo, ela vai buscar fazer um exame mais aprofundado, não só o exame de toque, que é orientado às mulheres que façam sempre que estão no banho, fazer o exame de toque para ver se não tem algum nódulo, para ver se aquele nódulo é benigno ou maligno. Quer dizer que para o homem é bem pior. Teoricamente, não. Normalmente o toque, o nódulo que a mulher sente no autoexame, normalmente não é maligno, é cisto. Mas quem tem que dizer isso é nós, médicos, não ela. O autoexame, por isso que ela faz o autoexame, quando ela percebe alguma anomalia ali, ela vai buscar fazer um exame mais aprofundando. O homem não faz um autoexame, por isso que eu estou te dizendo. Por isso que eu estou te falando, então é pior o câncer de próstata, né, do que na prevenção, no diagnóstico normal do que o câncer de mama. Exatamente. Por exemplo, o PSA, que era um exame mais antigo, que tem mais de 30 anos, quando ele foi... O que quer dizer PSA? Prostático específico antígeno, em inglês, tá? Antígeno específico da próstata. Ele era específico, hoje ele é inespecífico. Só para tu ter uma ideia, 50% dos exames que estão alterados, que a gente chama de positivo, eles não são positivos, são falsos positivos, porque são devido a prostatite, outras doenças, isso e aquilo. Só que aí o médico tem que tratar a prostatite, ele tem que melhorar. Tem que fazer toque para saber se é uma prostatite ou se é uma alteração já pré-maligna, como a gente diz, né, para o povo. Mas, na verdade, ela já é maligna, tá? Então, só que tu pega na fase curativa. Porque enquanto o tumor de próstata tá ligado à cápsula da próstata, ao local, ele é de curabilidade 99% em mãos hábeis e em profissionais competentes. No início. No início, exatamente. Mas ele demora 2, 3 anos para sair do local e para sair para fora. Então é relapso nosso, deixar progredir. Primeiro lugar... É um mal silencioso, né? Exato. Um mal silencioso que quando se manifesta, ele age tão rápido quanto na verdade, foi diagnosticado. Quando ele se manifesta, ele já foi. Ele passou da fase curativa, porque ele passou a cápsula. Aí é como tu diz, vai ter problema no reto, vai ter sangramento, vai ter obstrução urinária. Chegando nessa fase já está muito agravado. Essa fase a gente faz tratamento paliativo. Eu falei curativo antes, né? Que era 99%. Então aí tem os tratamentos paliativos, que melhoram com certeza a qualidade de vida e dá um prognóstico melhor de longevidade. Vê bem, longevidade. Mas cura? Não, cura não. Então, tanto é que nós temos várias pessoas que eu tenho atualmente em tratamento que precisou fazer tratamento complementar. Porque uma coisa, os meios de diagnóstico disseram que estava circunscrito ao local, ou seja, até a cápsula. Depois que invadiu a cápsula, ele sai no estadio que a gente chama esse seria o C daí. O B é restrito à próstata, o C ele já invadiu vesícula seminal, próstata, a cápsula e assim por diante, que a cápsula do reto ali é milímetros, então é uma coisa que só nós conseguimos dar esse resultado baseado nos exames e nas biópsias, né? Bom, do reto ele vai se espalhando para o restante do organismo. Na verdade ele antes de ir para o reto, ele já foi para o sistema linfático, que vocês chamam da linfa, e aí as ínguas que tem na pelve, e aí elas vão para os ossos, né? Que a pior que a gente chama de metástase, que caminhou o câncer, quando vai para os ossos, ele faz a lesão osteoblástica, que é crescimento de osso, ou osteolítica, que é destruição. E todas as duas dão dores. E a dor óssea
É uma dor que geralmente precisa de analgésico profundo. Muito bem, então, resumindo aqui, já para a gente se encaminhar ao final, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar com relação ao câncer de próstata, o Novembro Azul, ele chama a atenção para que os homens busquem fazer o exame para diagnosticar ou não, né, o exame preventivo do câncer de próstata. Sem um exame preventivo, sem que ele vá até um profissional urologista como você, ele não tem como ter uma desconfiança de que pode estar sendo acometido por um câncer de próstata. Exatamente. E eu quero aqui relembrar a todos os nossos ouvintes que com essa colocação do Novembro Azul, hoje a gente já não dá mais tanta ênfase ao câncer de próstata, porque quando o médico examina o paciente, ele já examina o pênis, ele já examina o testículo, que são outros cânceres da área masculina. Entende? Porque, já disse, o Outubro Rosa foi feita alusão aos problemas femininos e o Novembro Azul aos problemas do câncer de próstata, porque os outros a gente esquece. E o homem tem câncer de outros 2 órgãos que no exame, quando ele vem, é obrigatório o médico palpar os testículos e ver o pênis. Então, olha bem quantos cânceres. Eu devo ter pego em 33 anos de Santa Rosa uns 40 câncer de pênis. Mas eu só peguei porque eu examinei. Entende? E câncer de testículo, que é mais difícil ainda, demora-se 2 segundos para examinar um testículo e mais 2 do outro lado. Então, isso faz parte do exame urológico. Vocês veem a importância de, no mínimo, fazer uma consulta anual na área urológica, que daí pega o preventivo do câncer de próstata. Mas há, infelizmente, resistências dos homens em fazer esse tipo de exame, em ter um outro homem tocando seus órgãos genitais, né, tocando também o seu ânus, né? Então há, infelizmente, essa resistência ainda. O que você tem a dizer para essas pessoas que até hoje têm mais de 50 anos, 52, 54 e não fizeram ainda nenhum exame de próstata? Desculpa eu discordar da tua afirmação. A premissa não é verdade. Ela não é verdade, porque a verdade é o que eu constato. O homem é por desleixo, não é por esse negócio de machismo, não. Eu nunca tive problema nenhum. Não falei machismo, eu falei resistência a ter um outro médico Silvio, tocando em si, né? Silvio, não é preguicite aguda mesmo. Nós somos preguiçosos. Porque tem um ditado que diz, quando a água bate no fundilho, você aprende a nadar. É um ditado italiano que diz, só quando a água bate na bunda, você aprende a nadar. Então, deixar ter sintoma para ir ao médico, não. É a mesma coisa que dente. Dente, tu só vai quando tem cárie? Não, tu tem que ir antes para prevenir. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, Silvio, eu espero que eu tenha contribuído nessa entrevista para a sociedade, dizer que um exame com um urologista por ano, tu evita um monte de problemas. Esse é meu objetivo aqui nessa conversa. E esclarecer que não é essa a desculpa. Às vezes a pessoa para dizer, eu não vou lá para não dar o meu traseiro para um cara enfiar o dedo que não tenho nada. Não, isso é desculpa. Eu quis falar, a resistência que tem, eles se baseiam no machismo para dar sua desculpa. Tu tem que entender essa narrativa das pessoas. Eu quero dizer o seguinte, que antes da entrevista conversei com o Dr. Carlos Alberto Benedetti e pedi para que ele usasse termos populares para que as pessoas pudessem entender exatamente o contexto, tá, do que nós estamos tentando falar aqui. Por isso que ele está usando termos populares para fazer com que as pessoas tenham entendimento da importância do exame precoce, da importância de procurar um urologista, da importância de todos os anos fazer os exames, e por isso que ele está falando assim, porque eu pedi como repórter que ele usasse termos populares e não termos técnicos da medicina. Não adianta se eu não me fizer entender, não vale a pena eu tentar esclarecer. Mas hoje eu recebi, eu acho que uns 20, não sei como é que se chama, e-mail no WhatsApp, só de sátira em relação ao exame de próstata. Um fusquinha levando, eu não sei o que, isso e aquilo. Pode ver que a gente cria uma cultura de bullying nessa situação. Das mulheres, essa cultura não existe. Bom, então deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês, fazendo uma pergunta e uma colocação, né? Fazer o exame de próstata no toque não diminui em nada a masculinidade de ninguém, mas tem gente que acha que isso pode acontecer. Pelo amor, pode gostar. É a mesma coisa quando diz, doutor, eu vou operar a próstata. Vê bem, próstata por crescimento, que hoje, pela nossa idade, todo homem que é homem vai ter problema de próstata,
Porque quem vive mais de 60 anos, a próstata ela cresce com o tempo. A partir dos 40 anos ela começa a crescer. Então todo homem que é homem vai ter problema de próstata. Então, aí quando a gente opera por crescimento de próstata, por via endoscópica, que a população chama de laser, na verdade é uma raspagem, tem que dizer, depois que eu raspei eu fiquei broxa, essa é a palavra. Ela não afeta a potência. Entende? Mas o cara arruma como desculpa, é sempre que eu te digo, o cara já tinha problema, daí ele arruma desculpa e daí ele passa por bem na sociedade com isso. Então tem que cuidar com as narrativas. Para desconstituir as narrativas é difícil. Você sabe muito bem disso, Silvio. Então o povo tem que entender. Mas hoje essa resistência do exame de próstata praticamente é zero. Para mim é zero. Dr. Benedetti diz que é zero. O que existe é ainda uma cultura para justificar o injustificável, que é a falta de vontade de querer fazer o exame preventivo. Quando chega nessa fase do homem ter sangramento, apresentar muitas dores, aí ele vai lá no urologista, vem aqui, né, no seu hospital, faz o exame e você diagnostica ele com câncer de próstata já em estágio avançado. Não é possível curá-lo. Você falou inicialmente do modo curativo, né? Do preventivo curativo. Não é possível curá-lo nesse estágio, mas também não significa que ele está condenado à morte precoce também, né? A morte muito antes daquilo que realmente, de repente, pode acontecer. Exatamente. Foi boa essa tua intervenção, Silvio, para as pessoas que talvez estejam sendo acometidas nesse momento com essa situação. Não. O problema é que o tratamento ele é 10 vezes mais dispendioso ou caro. Geralmente tem que pegar fila e geralmente a pessoa vai ter que parar da sua vida só para ficar fazendo as coisas que devem ser feitas. E as complicações advindo do avançar da doença, que são infecção e dor, elas trazem uns transtornos que a pessoa vai lamentar. Porque ela, por exemplo, se tu vem porque quebrou uma vértebra da coluna em virtude de que a doença chegou lá, para tu tratar isso, fixação de coluna, dá para tratar. Nesse estágio, radioterapia, quimioterapia não adianta? Adianta sim, diminui o problema, mas não cura, entende? Quando está em fases fora do local, que está no fígado, a gente faz o quê? Faz químio, faz rádio, faz ablação de vários tipos aí, entende? E na coluna o que tu faz? Tu põe uma escora lá, que a gente chama, põe um espino lá, isso e aquilo, mas aí o osso está em pururuca, não fixa, o cara não vai poder mais fazer atividade física. Chegou num estágio, tem tratamento, mas é que o tratamento é 10 vezes mais caro, 20 vezes mais sofrível, e por que deixar chegar nisso se você não tem por que hoje em dia com os meios de comunicação, com a acessibilidade, com os programas que tem, não tem por que a gente deixar chegar a esse estágio de sofrer porque quer, entende? Porque está aí, está disponível para a sociedade, o SUS preconiza um monte de situações aí, entende? Não tem por quê. Olha, nós falamos de uma forma bastante clara, não foi para assustar ninguém ou para fazer terror com ninguém que esteja, de repente, passando por essa enfermidade. Foi para alertar aqueles que são resistentes a fazer o exame preventivo de próstata. Não é para medir terror com ninguém, não é para deixar ninguém apavorado, aterrorizado, vou morrer, não é nada disso. Tem tratamento, dá para postergar um pouco a ação da doença no organismo, como o Benedetti falou, mas pela importância da iniciativa de buscar um urologista, de buscar o sistema público de saúde para fazer anualmente, como falou aqui o Dr. Carlos Alberto Benedetti, o exame de próstata. Foram duras as palavras que ele proferiu aqui, as situações? Sim, mas você pode evitar de estar numa situação dessa. Basta fazer o exame preventivo e não ter, né, nenhum tipo de resistência por rótulos da sociedade ou rótulos de algumas pessoas que infelizmente veem com malícia algo que é tão importante e primordial para a saúde. Exatamente. E o que eu posso deixar como mensagem é que a saúde do homem só depende de você. A saúde do homem só depende de você, a partir dos 45 anos, fazer uma consulta por ano, independente de não estar sentindo ou não estar sentindo.
Muito bem. Falei aqui com o Dr. Carlos Alberto Benedetti, urologista, sobre o Novembro Azul, o mês dedicado à saúde do homem. Dr. Carlos Alberto Benedetti, muito obrigado e as suas considerações. Realmente, cada ano em novembro, a gente comemora o Novembro Azul, mas eu quero deixar a principal mensagem que eu quero dizer, além da próstata, é que a saúde do homem ela é tão importante quanto a próstata. Aí tem a parte hormonal, tem a parte masculina, a parte sexual, que é feito junto nessa consulta. Muito bem. Reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias na matéria especial sobre o Novembro Azul, o mês que é alusivo ao câncer de próstata.